Olá, gente, um bom dia para vocês. Tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade no plano de marketing. Nós começamos na semana passada a falar um pouquinho sobre esta importante ferramenta para todas as empresas. O que é o plano de marketing? Nada mais é do que a reunião de todas as informações necessárias para que uma empresa tenha um plano consistente de ação de mercado. Muitas técnicas utilizadas no plano de marketing nós já aprendemos em sala de aula. Nós já começamos a falar sobre ambiente, vocês já conhecem o que é micro, o que é macro. Acredito que vocês já conseguem entender como que a influência desses ambientes, elas são consistentes dentro das organizações e nós vamos nos aprofundar um pouco mais sobre essa técnica, tá bom? Então, este material que aqui está na tela, vocês já receberam, eu já postei aí para vocês no Teams, tá? Então, eu vou fazer uma revisão, vou explicar alguns pontos importantes e em seguida nós estaremos fazendo aquele trabalho que eu tinha combinado com vocês. Vocês estarão montando uma empresa, vocês estarão pensando em um produto ou um serviço e nós estaremos trabalhando um plano de marketing de forma prática, de forma real, tá bom? Então vamos lá, porque o tema é bem interessante. Um plano de marketing deve contemplar dois aspectos: o estratégico, análise da situação e oportunidades do mercado, e o tático, que são ações operacionais a serem executadas. Vale ressaltar que todas as empresas possuem 3 níveis de planejamento: o estratégico, o tático e o operacional. Então, o plano de marketing, ele nasce no planejamento estratégico. Normalmente, um diretor, o presidente, o dono da empresa, que estabelece algumas metas, alguns critérios. Os gerentes são aqueles que estarão pegando essas metas e transformando em planos. Eu sempre digo que existe diferença entre planejamento e plano. O planejamento é o todo e o plano é a parte. O planejamento, queremos crescer 100% ao ano. Isso é planejamento. Como que nós vamos crescer 100% ao ano? Isso é tático, ok? Passo a passo. Algumas fases, para realizar um bom plano de marketing. Primeiro, é a visão geral e deve conter o resumo da empresa, do produto, o que é, o que faz, os principais motivos que justifiquem o plano. Nada tem que ser, ou melhor, nada deve ser ao léu ou por base de intuição. Tudo tem que ser planejado, tudo tem que ser estudado. Os principais objetivos do plano, os principais fatos e análises deste plano, estratégias de marketing a serem implantadas. Nós já aprendemos que o marketing é toda ação voltada para o mercado. Portanto, este plano, o plano de marketing, ele tem que contemplar essas ações. Ele tem que contemplar, primeiramente, o que o nosso cliente deseja. Aí nós vamos partir para os dois aspectos que já estudamos em sala: a questão de necessidades e a questão de desejos. Lembrando que o plano de marketing, assim como o marketing, o marketing não cria necessidades, ok? As necessidades são inerentes ao ser humano. Todo ser humano já nasce com essas necessidades. Talvez o que o marketing pode estimular seria o desejo, ok? Então, esse plano, ele tem que contemplar esses aspectos. Ou a necessidade ou o desejo. Ou juntar os dois aspectos. A partir da necessidade, eu estimulo o desejo. O plano de marketing ele deve fazer a análise do macroambiente, que é análise das seguintes variáveis que possam exercer impacto sobre a empresa, sobre o produto. Essas variáveis macro são aquelas que a empresa ela tem que se adequar. A empresa ela não tem a capacidade de influenciar diretamente. Quais seriam essas variáveis? Políticas econômicas, sociais, culturais, demográficas, tecnológicas, naturais. Os acontecimentos nas variáveis macroambientais
inicialmente são neutros, nem bons nem ruins. O mesmo fato, crise econômica, por exemplo, pode afetar negativamente um negócio, mas positivamente o outro. Eu queria explicar isso para vocês. O que isso está dizendo? Está falando o seguinte, que não existe organizações iguais. Podem existir processos semelhantes. Tá? Por exemplo, padaria, todas as padarias terão padeiro, terão fornos, terão técnicas para fazer pães, ok? Mas cada padaria agirá de uma determinada forma. E essa determinada forma é que nós chamamos de diferenças organizacionais. Como eu disse, o que pode favorecer uma empresa pode desfavorecer outra. A crise econômica para uma empresa pode ser super prejudicial, já para uma outra pode ser uma oportunidade. O clima, né, que é uma variável macro, para algumas empresas pode ser totalmente complicado, para outras é uma grande oportunidade de negócios. Vamos fazer uma comparação bem rapidinho? Por exemplo, o calor, tá? O verão. O verão para o litoral norte é sempre fantástico, porque as pessoas tendem a ir para a praia no verão. Já para Campos do Jordão não é tão interessante, porque as pessoas tendem a não buscar Campos do Jordão. E o inverno? As coisas mudam. Né? O inverno, as pessoas deixam de ir para a praia e tendem a ir para Campos do Jordão para aproveitarem a estação de inverno. Então, quando a gente fala que os acontecimentos nas variáveis macroambientais inicialmente são neutros por causa disso. Para uma empresa pode ser bom, para outra empresa pode ser ruim. Vamos lá? Uma outra questão é a análise do microambiente. Ou seja, o microambiente é interno. O que a empresa faz para, dentro do seu interior, dentro do seu ambiente, controlar essas variáveis, que pode ser vendas totais, vendas por região, vendas por segmento, principais concorrentes do mercado e suas participações, ou seja, share of marketing, né, que é a participação de mercado, a sazonalidade de vendas e o cruzamento, cross-selling. O que isso significa? Quando a empresa ela tem domínio das variáveis que lhe pertencem, ou seja, eu tenho domínio dos meus produtos, eu tenho domínio das minhas vendas, eu consigo criar estratégias. Vocês lembram dos 4 P's? Produto, preço, promoção e praça. Então, essas variáveis, a empresa ela tem o controle, ela consegue controlar, ok? Ela consegue gerenciar. Então, a partir daí, ela consegue criar estratégias próprias. Vamos andar mais um pouco? Continuando, né, a análise do microambiente baseado na concorrência. Gente, a concorrência, eu acredito que sempre vai ser importante. A concorrência ensina a empresa a trabalhar. A empresa, quando tem uma concorrência, ela não fica estagnada, ela não fica acomodada, porque ela tem que tomar iniciativas, porque senão a concorrência vai passar ela. Né? Isso aí é óbvio. Então, nesse aspecto, quais são os principais concorrentes? A evolução de participação de mercado de cada concorrente por área, por segmento. Estratégia de cada concorrente por área ou segmento. Imagem de cada concorrente em meio ao público-alvo. Forças e fraquezas de cada concorrente. Ok? Então, identificar a representatividade. Representar o quanto que o seu concorrente está conquistando o share marketing, né? O market share, que seria a participação no mercado. O que as pessoas estão falando do seu concorrente? Qual é a relação do seu concorrente com o público, que também é o mesmo público seu? Então, entender o que o seu concorrente está fazendo te dá uma força de munição, te dá uma força a mais para que você possa criar estratégias próprias. Tá? Então, sempre olhando para dentro, olhando para fora, é importante para entender como que o mercado está se desenhando a partir da sua concorrência. Beleza? Vamos lá. O público-alvo, quem é, o que quer, onde comprar, como compra, como usa. Em outras palavras, conhecer o seu cliente, o que o seu cliente está fazendo, o que o seu cliente está desejando. Quarto, análise do ambiente interno do produto.
né? Se o produto no mercado, como está a venda, como está a aceitação deste, a estratégia atual, aquilo que você está fazendo está rendendo frutos, está sendo alcançando o objetivo esperado lá inicialmente no planejamento estratégico. Lembra que nós falamos do planejamento estratégico lá em cima? Imagem do produto e marca percebida pelo público-alvo, levantamento financeiro. O que é levantamento financeiro? O produto está te trazendo aquilo de esperado em questão de receitas, em questão de lucros, em questão de investimentos. Aí tem uma ferramenta que eu queria trabalhar com vocês um pouco mais na frente, com mais detalhe, chamado análise SWOT ou matriz SWOT. O que é a matriz SWOT, gente? Vou colocar a minha imagem aqui embaixo. Acho que aqui está legal. Beleza, eu vou deixar o Rodrigo aqui embaixo, você vai me vendo. A matriz SWOT nada mais é do que uma matriz de análise ambiental. Ela é formada por 4 elementos. Nós temos 2 elementos do campo micro e temos 2 elementos do campo macro. Dentro do plano micro, nós temos forças. Quais são as forças da nossa empresa, do nosso produto? Nós temos a fraqueza. Quais são as fraquezas do nosso produto e da nossa empresa? E do outro lado, nós temos uma visão macro. Quais oportunidades que nós podemos alcançar dentro do mercado e quais as ameaças que também nós podemos ter, ok? Então, a análise SWOT ou análise macroambiental é formada por esses 4 elementos. Ponto forte, ponto fraco, oportunidade e ameaça, tá bom? Inclusive está aqui na imagem para vocês. Que a matriz SWOT nada mais é do que a avaliação de competências e análises de cenários, né? Nela nós vamos encontrar aqui, strengths, forças, opportunities, oportunidades, weaknesses, fraquezas, né? E threats, que é as ameaças, tá bom? Forças do produto empresa, fraquezas do produto empresa, que são levantadas a partir de análise do ambiente interno do produto, que eu já falei para vocês. Oportunidades e ameaças, que são levantadas a partir da análise de macro e microambiente, ok? Lembrando que eu queria trabalhar essa ferramenta, eu vou trabalhar essa ferramenta com vocês com um pouquinho mais de detalhes, tá? Por quê? Porque a partir dessa análise nós conseguimos fazer o que nós chamamos de cruzamento. O que é o cruzamento? Como que uma oportunidade ela pode representar uma ameaça ou quanto que uma oportunidade ela pode representar um ponto forte. Da mesma forma, como que um ponto forte ele pode representar um ponto fraco, ele pode se tornar um ponto fraco. Um exemplo, ponto forte, nós temos uma ótima equipe de vendas, ponto forte. Se eu não investir nesta equipe de vendas, ela pode cair, ela pode se tornar um ponto fraco, ok? Ou pior, se eu não formar ou se eu não continuar capacitando essa equipe de vendas, ela pode se tornar uma ameaça lá no mercado. Ou seja, quando chegar lá no mercado, os meus vendedores, por não estarem atualizados, eles podem perder vendas, tá? Então, esse cruzamento ele é muito importante. Item 6, objetivos e metas de marketing. Eu sempre falo que tem alguns critérios para a elaboração de metas. Quais são esses critérios? Toda meta tem que ser quantificável, tem que ser mensurada, ela tem que ter um custo, tem que ter um prazo e também tem que ter eu falei custo, né? Ela tem que ser quantificável, mensurável, tem que ter um prazo, tem que ter um custo. Isso mesmo, são esses elementos que compõem uma meta. E é claro, sem contar também o objetivo dessa meta, né? Aí eu coloco aqui, as metas quantificáveis no tempo como aumentar tantos por cento da participação em mercado em tantos meses, aumentar a produtividade da equipe em tantos por cento em tantos meses, recuperar a imagem da empresa, marca em tantos meses, né? Ou seja, vocês podem observar aqui que tem uma porcentagem e que tem uma quantidade de tempo, ok?
E aqui também entraria na questão de investimento. Quanto que eu vou precisar para fazer com que essas metas sejam alcançadas? Aí entra também a questão de estratégias de marketing, que determina todas as modificações e novidades que devem ser implementadas em relação ao que nós já estudamos em sala de aula: produto, preço, prazo e promoção. Analisar cada componente do mix de comunicação, ou mix de marketing, ou composto mercadológico, ou 4Ps, é totalmente fundamental. Por quê? Porque mudanças podem acontecer e todas as mudanças são necessárias. Lembre-se sempre que no aspecto inovação, ganha-se ou permanece no mercado a empresa que consegue fazer maior investimento. Os planos de ação, né? O que seriam os planos de ação? Já é a parte tática operacional, é a realização, é a prática, é fazer com que aquilo já aconteça. Tá? Cada ação relacionada nas estratégias dos 4Ps deve ter um plano de ação que determine como será executado. O plano deve responder as seguintes perguntas: o que deve ser feito para executar a estratégia? Quando deve ser feito? Quem deve fazer? Quanto custará? Ok? Então, essa operacionalização, ela é a prática do plano. Aquilo que a gente pensou, a gente vai executar. Como que vai ser feito essa aplicabilidade? Orçamentos e cronogramas, né? Orçamento é o valor total do período deste plano de marketing. Digamos, por exemplo, que para a execução deste plano, nós teremos aí 1 ano. Nós teremos 1 ano para cumprir tudo aquilo que a gente está precisando fazer. 1 ano. Então, nosso cronograma, 1 ano. A gente pega este período, né? A gente divide as atividades pelos meses. O que vai ser feito em janeiro, fevereiro, março, abril e assim sucessivamente. Quanto que a gente vai precisar durante este ano para a gente fazer isto? Tá, a gente vai precisar de R$100 mil, um exemplo, tá? Então, dentro desse ano, nós teremos R$100 mil para ser praticado dentro do orçamento do nosso plano de marketing. Lembre-se que eu falei aquela hora, lembre-se, para cada meta, nós vamos ter que ter um custo, ok? E esse custo tem que estar atrelado ao orçamento. Então, eu tenho que pegar aqueles R$100 mil a priori, como foi colocado, e tenho que alocar esses R$100 mil em 12 meses. Lembrando que o meu orçamento ele não pode estourar. Nós estamos fazendo curso de administração de empresas. Nós estamos fazendo curso de marketing. Então, nós temos que ter em mente que o planejamento ele é fundamental, tá bom? E esse processo é planejamento, tá? E sempre utilizando gráficos, né, para mostrar os resultados. Rodrigo, vou voltar mais uma vez. Vocês lembram que eu falei que as metas devem ser mensuradas? Então, os gráficos, eles vão mostrar tantos por cento de crescimento naquele período de determinada variável, né? De tantos por cento de resultados alcançados. Enfim, isso aí cada gestor, cada administrador, ele vai criar da sua forma, tá? Então, os gráficos são programas de ação de forma cronológica, física e financeira e que demonstrem o resultado. Se você for um gestor de marketing, se você conseguir mostrar para o seu chefe os resultados que você conseguiu, fenomenal, você ganha crédito. Mas se você não conseguir mostrar, fica no campo da imaginação, você perde crédito, tá? Então, gente, o ideal é que tenha gráficos para ilustrar e para mostrar os resultados. E para finalizar, sempre criando os indicadores de desempenho, tá? Os indicadores de desempenho devem ser determinados antes da execução do plano de marketing e mensurados durante o processo. Depois devem ser analisados para avaliação e controle de desempenho. O que seria este indicador de desempenho? Quando a gente fala indicador, a gente fala de variável, tá? Beleza, exemplo, variável produto, tá? Então, lá nos 4Ps nós pegamos produto. Variável vendas. Então, variável vendas. Dentro do produto, a nossa variável é vendas. O que eu vou mensurar?
se em determinado período, quanto foi vendido daquele produto, tá? Eu sou do plano, eu sou da área de marketing, eu trabalhei em um projeto para a gente mudar a embalagem do produto. Aqui, mudamos a embalagem do produto. Então, nessa mudança de embalagem, eu quero entender como que essa mudança impactou, o comportamento do consumidor. Tá, o que eu vou ter que fazer? Pesquisa. Eu vou lá no mercado ver o quanto que nós estamos vendendo. Exemplo, nós vendíamos, 1.000 unidades deste produto com a embalagem antiga. Qual que é a proposta agora? É vender mais. Então, essa variável produto, vendas, impacto de embalagem, ok? Digamos, por exemplo, fazendo projeções, tá? Olha que interessante. Em junho de 2019, vou pegar maio, que já passou, tá? Em maio de 2019, a empresa vendeu, lá em maio de 2019, 1.000 unidades. Eu quero testar, eu quero ver o quanto que a nova embalagem impactou no cliente, no consumidor, em maio deste ano de 2020. Digamos, por exemplo, que este ano nós tivemos uma venda de 800 unidades. Beleza, então nós tivemos 200 vendas a menos, né? Em 2019, 200 vendas a mais. Em 2020, 200 vendas a menos. E isso não foi bom. Aí você fala para mim, Rodrigo, mas teve crise nesse aspecto macroambiental, entendeu? Então as variáveis, os indicadores, são isso. Os indicadores são instrumentos que você consegue fazer a avaliação de desempenho, tá? Mas é claro que eu vou trazer exemplos mais práticos, mais reais, para vocês terem ideia de como que isso funciona. Mas os indicadores, eles são sempre importantes, porque é o norte, é a bússola de cada empresa ou de cada variável que se pretende avaliar, tá bom? E assim nós terminamos o nosso plano de marketing. Então, gente, eu queria agradecer vocês por esta aula e a gente volta com outros temas daqui a pouquinho, tá bom? Um abraço e muito obrigado pela sua participação. Fiquem com Deus.